área de ensino, a área de pesquisa e a área de extensão. Essas áreas, de acordo com o princípio constitucional, no artigo 207 da Constituição, elas devem trabalhar de forma indissociável. Essas áreas devem se misturar e, a partir daí, executar o trabalho que a universidade tem que fazer junto à sociedade. E, na verdade, a extensão é exatamente esse braço. É a extensão que faz o contato da universidade com a comunidade. E, obviamente, hoje, cada vez mais, esse contato nos interessa, porque a universidade tem um papel social extremamente importante. E, novamente, a ideia central é sempre essa, é trabalhar o tempo todo conversando. Eu acho que a ideia de que a universidade detém todo o conhecimento e todo o saber, ela, na verdade, ao longo do tempo vem sendo jogada por terra, porque a gente tem uma parte do saber, mas a gente realmente reconhece que tem uma quantidade enorme de saberes populares, de conhecimentos gerados em outros lugares, que a universidade precisa interagir, precisa conversar e precisa incorporar isso nas grandes discussões dentro da universidade. E quando a gente está pensando em incorporar esses conhecimentos, a gente obrigatoriamente está trazendo a comunidade para dentro da universidade. Trazer a comunidade para dentro da universidade significa aumento de diversidade, significa que a universidade fica mais democrática, mais plural e, obviamente, mais rica. E, obviamente, se aproxima muito mais da comunidade, no sentido de poder realmente, a partir daí, executar de forma adequada e eficiente o seu trabalho, que é gerar conhecimento, mas entregar esse conhecimento para a comunidade. Mas essa entrega tem que ser feita numa mão dupla. A gente tem que conversar com os nossos parceiros, porque é dessa forma que todos nós nos enriquecemos. Então, eu vou começar rapidamente. O meu nome é Fernando Coelho, como eu já falei, falando rapidamente da missão da extensão. Na verdade, a gente coordena todas as atividades com um contato externo. E é muito importante duas palavras que estão escritas ali: diálogo e multidisciplinaridade. Diálogo significa sempre conversa. Significa realmente conhecer e saber e entender qual é a demanda do outro e, a partir daí, poder fazer uma conversa em que a gente esteja no mesmo grau de interação. E, obviamente, multidisciplinar, porque a gente está pensando na universidade com tudo aquilo que a universidade pode oferecer em termos de conhecimento, profissões e coisas desse tipo. Então, isso é para a gente fundamental e essa é a missão da Pró-Reitoria que, nesse momento, coordena. Bom, como é que a gente está localizado? Só para vocês saberem, a Universidade de Campinas está localizada em 6 campos, distribuídos próximos. Ela é diferente das outras 2 universidades estaduais de São Paulo, porque, por exemplo, a Unesp está espalhada no estado todo, São Paulo também tem um espalhamento, a USP tem um espalhamento no estado todo, Campinas é um pouco espalhada na região metropolitana. Então, na verdade, a gente tem o campus principal, que é o campus de Limeira, que é o campus de Campinas, onde nós estamos, o campus de Piracicaba, que é um campus que só tem a faculdade de odontologia. Hoje a universidade está pensando em abrir um curso de medicina nesse campus. O campus de Limeira, que é o segundo maior campus da universidade. Limeira está aqui a 50 e um pouquinho de quilômetros. Piracicaba também, de longe daqui. E Limeira é o nosso segundo campus em termos de tamanho, em termos de número de alunos. Eu vou falar um pouquinho disso. O CPQPA, que é um centro de pesquisa voltado para atividades de pesquisa na área agrícola e também na busca de novos medicamentos saídos de fontes naturais, e 2 escolas técnicas e de ensino médio, que é o COTIL, que fica em Limeira, e o COTUP, que está aqui em São Paulo, que está aqui em Campinas. Como é que nós estamos? A gente foi fundado em 66, porque a gente tem uma parte dos recursos, a grande parte dos recursos, que vem dos recursos da arrecadação de ICMS, tem também recursos extra-orçamentários. Nós somos, como eu falei, 6 campos, 24 unidades de ensino, pesquisa e extensão, 4 hospitais, 21 núcleos de pesquisa multidisciplinares, 2 colégios técnicos e 30 bibliotecas. Como é que a gente tem as opções? A gente tem 65 cursos de graduação, 42 desses cursos diurnos e 23 cursos noturnos, tem 3.393 vagas de graduação e dessas 1.187 noturnos, um total de 21.000 alunos de graduação matriculados, e hoje a gente tem um percentual de 45%, talvez o Ivan possa confirmar isso para mim, de 45% dos nossos alunos oriundos de escolas públicas. 49. Então a gente já está chegando a metade dos nossos alunos oriundos de escola pública. Isso muda consideravelmente o perfil de alunos que vêm para uma universidade pública como a Unicamp. Isso para a gente é muito bom.
Essa a gente depois conversa um pouquinho, porque junto com isso tem uma estratégia, uma política de permanência estudantil, que é extremamente importante para a universidade, não só receber os alunos, mas garantir que os alunos vão ficar aqui e, fundamentalmente, vão se formar. Então, para isso, a gente tem uma estratégia, uma política de permanência estudantil, que talvez o Ivan mais tarde possa fazer um comentário. Tem uma taxa de evasão que é bastante pequena. Essa é uma taxa de evasão, uma das menores taxas de evasão das 3 paulistas. Obviamente, a gente está olhando a evasão no geral. Existem cursos que essa evasão pode variar, mas é uma taxa de evasão bastante pequena. Cursos de pós-graduação. Então, eu falei sobre graduação. Cursos de pós-graduação são 158. A Universidade de Campinas é a que tem a maior quantidade de cursos de pós-graduação proporcional ao tamanho da universidade. Mestrado 82, doutorado 72, 4 especializações, 17 mil alunos matriculados na pós-graduação, o que faz um total de quase 40 mil alunos matriculados na universidade. E essa é uma característica que vocês só vão encontrar na Universidade de Campinas. Vocês viram o número de alunos de graduação, 21 mil, e o número de alunos de pós-graduação, 17 mil. É quase meia. Essa é uma característica típica da nossa universidade. Vocês não vão encontrar isso em nenhuma das outras duas. Eu sempre, quando falar duas, eu vou comparar com as nossas co-irmãs paulistas. E, obviamente, mestrado, doutorado, os números estão todos aí. Então, é realmente um volume bastante grande de alunos e um volume muito grande aqui, numa das áreas que são fundamentais para a universidade, que é o ensino. Formação de mão de obra especializada. Na pós-graduação, 1.948 alunos concluídos, o número de dissertações de mestrado e doutorado. Todos os cursos são muito bem avaliados. A gente tem um sistema de avaliação que é feito pela CAPES e o máximo que um curso pode ter de avaliação é nota 7. E nós temos cursos que vão de cursos que são ótimos até cursos excelentes. Uma boa parte dos nossos cursos estão entre 5 e 7. Então, isso mostra também que tem acoplado a isso qualidade. Então, esse é só para vocês terem uma ideia do perfil e do tamanho da universidade que a gente está conversando. Agora eu vou falar um pouquinho do que é extensão. Todas as vezes que a gente começa a falar sobre extensão é uma coisa bastante, digamos assim, para cada pessoa que você conversa, as pessoas vão te dar uma definição de extensão. Mas existe uma coisa que é uma tendência aceita pelos fóruns de pró-reitores de extensão das universidades públicas do país, que chama FORPROEX, que todas as atividades de extensão têm dentro da atividade as 5 coisinhas que eu vou falar. É por isso que a gente chama de extensão 5 Is. O que é isso? Toda extensão precisa de uma interação dialógica. O que significa isso? Eu não posso fazer extensão. Então, quando eu estou falando de extensão, eu estou falando de atividade externa à universidade. Eu não posso fazer extensão sem conversar com as pessoas. Conversa significa vai e volta. Eu não posso entrar num território para fazer extensão sem conversar com a comunidade, sem entender qual é a demanda da comunidade. Não sou eu, universidade, que sou o dono da verdade. Eu só tenho uma parte do conhecimento, como eu falei para vocês. Então, a partir do momento que ele está fazendo atividade de extensão, interação por meio do diálogo é fundamental. Eu não consigo fazer nada verdadeiro se eu não converso com quem me recebe. Então, isso é fundamental. Então, todo o processo de extensão obrigatoriamente tem uma etapa de interação dialógica. Na verdade, o tempo todo o projeto vai se conversando, vai se desenvolvendo, eu começo com A e termino com Z. Então, é realmente uma coisa fundamental. O que eu preciso também? Ser interdisciplinar e interprofissional. Significa que eu vou fazer um trabalho que vai envolver toda a forma de conhecimento que a universidade pode desenvolver, tanto em profissões como, na verdade, em disciplinas. Então, isso faz com que eu tenha uma quantidade muito grande de interações que possam acontecer em todas as áreas de conhecimento. O que eu preciso? A extensão ela está o tempo todo trabalhando com as 3 vertentes: ensino, pesquisa e extensão. Por quê? Quando eu pego um grupo de alunos que vou fazer um trabalho em um determinado território, que vou interagir com uma comunidade, eu tenho a componente de ensino que vai primeiro, junto com os alunos. A componente de pesquisa ela vai aparecer porque, por exemplo, você pode começar a interagir com uma comunidade fazendo um determinado trabalho. Por exemplo, você vai fazer agricultura familiar. E aí você percebe no meio disso que, por exemplo, a comunidade, parte da comunidade tem um problema, por exemplo, de saúde, parte da comunidade sofre violência física, enfim, uma série de coisas que vão acontecendo que a pesquisa entra para levantar o dado e tentar, a partir daí, buscar soluções para ajudar essa comunidade. Então, as 3 coisas caminham o tempo todo juntas.
uma não existe sem a outra, e uma digamos assim, qualifica o trabalho da outra. Então isso é realmente uma coisa bastante importante e a gente está sempre o tempo todo fazendo isso. A extensão impacta a transformação social, e quando eu estou falando transformação social, significa mudar a forma como a comunidade pode, por exemplo, gerar renda, como a comunidade vai viver, mas também é extremamente importante que ela cause um impacto nas pessoas da universidade, nos alunos da universidade que estão interagindo com essa comunidade. E, obviamente, o último item é o impacto na formação do estudante. Na verdade, quando a gente faz extensão e quando a gente pensa na extensão como um mote de interação da universidade com a comunidade, a gente está falando, em outras palavras, que eu estou trazendo um padrão, incorporando a formação do meu aluno cidadania. Significa também dizer, em outras palavras, que eu estou aumentando o grau de democratização da universidade. Por que isso? Porque, na verdade, a gente forma um médico, forma um engenheiro, forma um geógrafo, ou qualquer uma área consciente das dificuldades que ele vai encontrar na sociedade onde ele está inserido. E participante, tentando buscar soluções para resolver os problemas dessa comunidade. Eu posso dizer a vocês, na minha longa experiência profissional, que muda completamente a cara do estudante, muda a cara do professor, muda tudo. Esse estudante fica muito mais participativo, esse estudante fica muito mais, digamos assim, exigente nas demandas que ele vai fazer na universidade. E nós, hoje, na universidade, estamos fortemente envolvidos nesse processo, porque junto com o professor Ivan Toro, que é o pró-reitor de graduação, nós estamos fazendo um processo que a componente de extensão está sendo incorporada em todos os cursos de graduação. Então, todos os alunos de qualquer curso da universidade vão fazer atividade de extensão daqui para frente, em todas as atividades. Isso significa realmente aumentar consideravelmente a participação da universidade na comunidade. Essas são as atividades de extensão, prestação de serviço, que é a mais comum, a gente tem muito disso na universidade, eventos, cursos e oficinas, projetos e programas. A gente, na verdade, está muito interessado em se concentrar nos três últimos: cursos e oficinas, projetos e programas. Programas numa vertente que é uma coisa muito mais abrangente e muito mais duradoura. Eu começo e vou fazendo uma série de atividades que vão se agregando a esse programa. Aí agora, falei da extensão, agora eu vou falar um pouquinho o que é a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Aqui eu tenho, na verdade, a Pró-Reitoria dividida em duas grandes áreas: a Diretoria de Cultura, que é o professor Cacá Machado, que está aqui na frente, que é o diretor. Ele vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre as atividades de cultura. E a divisão de Diretoria de Extensão, que é o professor Meloni. Cadê o Meloni? O Meloni está ali, que também vai falar um pouquinho. E todas essas áreas têm ligadas a elas estruturas que vão dar origem às atividades que elas vão desenvolver. Eu vou passar bem rápido nisso, eles falam depois mais tarde. A gente também tem no gabinete uma série de ações. Fórum Permanente, que é uma discussão constante com a comunidade a respeito de temas que são temas muito importantes para a comunidade. O Museu de Ciência, que é uma interação enorme com as escolas, eu vou falar um pouquinho desses números. Uma divisão de TI, porque na verdade a gente não vive sem TI, todo mundo tem que ter, né? E vários programas, eu vou falar um pouquinho desses programas. Um programa ITCP, um programa Alunda, Colmeias e algumas outras coisas que a gente vai falar. Eu vou entrar em detalhe. Rapidamente, só a estrutura da Diretoria de Cultura. A gente vai ver isso de tarde, para que a gente conseguir ficar. A Casa do Lago é uma formação extremamente bonita que a gente tem aqui do lado, que realmente faz uma série de atividades. Essa é a Casa do Lago, faz uma série de atividades que ela tem cinema, ela tem uma atividade que se chama Domingo no Lago, que a gente reúne toda a comunidade ao redor da universidade, que vem aqui para atividades que juntam crianças, o cachorro, a vovó, o pai, junta todo mundo numa grande atividade, atividades lúdicas, música, teatro, circo, enfim, tem uma série de coisas que eles fazem. Também exposições, tem espaço para exposição e, obviamente, também, como eu falei, atividades musicais, né? Então, realmente bastante legal. O Centro de Convenções, que a gente também vai olhar, esse é o nosso Centro de Convenções. Aqui eu vou passar muito rápido, porque é só para... É um centro de convenções que dá um espaço para outras pessoas, e programas que mais tarde o professor Cacá vai falar, que são programas de teatro, de música e programas de cultura. O Cacá faz os comentários mais tarde com os detalhes devidos. A gente tem também uma estrutura de esporte, que hoje está ligada à cultura, mas eu estava falando para algumas pessoas, a gente está discutindo uma política de cultura para a universidade. E junto com essa política de cultura, certamente a gente vai criar uma diretoria de cultura. E essas estruturas de esporte vão ser atreladas a essa nova diretoria de cultura.
São estruturas gigantescas. Eu tenho um ginásio multidisciplinar que está aqui do nosso lado, que é realmente uma estrutura coberta bastante significativa, e ela, na verdade, permite várias atividades. Então, esse teatro, esse espaço já foi conhecido por vários shows de cantores brasileiros, já foi conhecido por grandes atividades esportivas, enfim, seleção brasileira. A gente teve que parar um pouquinho, porque a gente tem um problema nesse ginásio de estrutura elétrica que a gente está refazendo, para voltar a fazer com que esse espaço seja todo integrado à comunidade e a gente possa ter grandes eventos aí nesse espaço. Tem fora, tem um espaço que é um comodato que a gente tem, que é o CIS Guanabara, que fica no bairro Guanabara, aqui em Campinas, que é um espaço extremamente bonito, que é uma antiga estação de trem, construída aos moldes das estações de trem inglesas. Então, é realmente um espaço bem bonito, é só a visão geral do espaço, que é, na verdade, um espaço onde também a gente faz atividades de cultura. Hoje a gente tem um programa enorme com a Fundação Educar para treinamento de alunos em música. Então, eu tenho escolas de música para alunos que vão de 13 a 18 anos e que fazem, na verdade, atividades musicais. Inclusive, a gente está pensando até mesmo, daqui a pouco, em construir uma oficina. Ela tem um nome específico, mas é a oficina para construir instrumentos, violino, violão, coisas assim. Tem um nome, tá, gente? Mas Routier. Então, a gente está pensando nisso aí, porque isso envolve uma demanda e incorpora uma quantidade bastante significativa de crianças da comunidade externa de Campinas. Os nossos programas, a gente tem um programa que está na diretoria de extensão, que depois o Nuno vai fazer. Um desses programas chama Programa Universidade. Tem um joguinho de palavras ali, que o idade significa que eu atendo a população 50 a mais. Okay? É uma população, na verdade, hoje a gente tem, nesse período aqui, que a gente voltou das nossas atividades, parou a pandemia, então os idosos voltaram para a universidade. São 900 alunos com 150 diferentes atividades propostas. Isso vai acontecer durante todo o semestre. Isso é uma atividade extremamente interessante, porque essas pessoas, elas na verdade ficam absolutamente contentes. É uma verdadeira festa ver essas pessoas na universidade, porque elas estão espalhadas por todos os cantos e elas vão fazer atividades desde bordado até treinamento de informática básica para que as pessoas possam usar os seus celulares, possam usar o computador, que nessa população a exclusão digital é bem grande. Então a gente faz esse trabalho e é um trabalho bastante exitoso. Então aqui só algumas fotos das pessoas fazendo uma série de atividades. As pessoas são muito agradáveis, muito engraçadas e é realmente um negócio assim que é um programa de muito sucesso que a gente está desenvolvendo. Os fóruns que eu já falei, que é um programa que faz discussões muito atuais e sempre são discussões que fazem com que a comunidade tenha que repensar. Muito recentemente nós tivemos um fórum que rediscute a decolonização da geração do conhecimento científico. E é uma coisa que a universidade treina um pouquinho, mas é ótimo de fazer, porque com isso a gente, na verdade, vai abrindo espaços para outras conversas e vai realmente abrindo a comunidade, a universidade para a comunidade, discutindo outras necessidades, discutindo digamos assim, outros conhecimentos que estão aí transitando e que a universidade precisa incorporar. Um programa que a gente tem com patrulheiros aqui na região de Campinas, a gente tem um programa que é financiado pela como é que chama? Rotary Club, que é um programa que tem alunos, na verdade são adolescentes que fazem atividades de trabalho na universidade. Eles trabalham sempre do contraperíodo das aulas. E uma coisa que sempre nos incomodou muito foi que, assim, eu tenho adolescentes que têm necessidades de complementação de coisas e que entram na universidade e só fazem um trabalho mesmo. Quer dizer, vão fazer trabalho de escritório, trabalhar em bibliotecas. Isso sempre incomodou a gente, então agora recentemente a gente conversou com os patrulheiros e a gente arranjou um contraperíodo, que os alunos podem estar na universidade aprendendo coisas. Então a universidade vai na direção daquilo que ela sabe fazer, que é ensinar. Então eles têm agora cursos de, me tira a dúvida, onde você está? Cursos de música, eles estão fazendo agora história de música, eles estão preparados para fazer toda a parte de informática, inglês, e a gente também vai abrir com eles, já abriu com eles, um curso de preparação de vestibular. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, que é realmente um curso com bastante sucesso. Uma atividade que é uma incubadora tecnológica de cooperativas populares, esse é um programa
bem antigo da universidade. Aqui está concentrada uma série de atividades de economia popular, economia solidária. As incubadoras, então aqui, por exemplo, o assentamento Elizabeth Teixeira, que fica em Limeira e que tem, na verdade, uma opção de atividades de agricultura familiar, agricultura orgânica, e esses alimentos são vendidos na comunidade. Então, é também um programa que a gente faz. Obviamente, aí eu tenho sempre isso, tá, gente? Quando eu estou falando dessas interações na universidade, nós entramos para conversar com a comunidade passa e conversa, e de repente a gente juntos constrói alguma coisa que melhora a qualidade do alimento, melhora, por exemplo, a infestação na área plantada, melhora toda a parte de controle para evitar que você tenha que usar agrotóxicos. Então, com isso, a gente, na verdade, vai gerando conhecimento conjunto, ok? E, obviamente, os alunos estão nesse processo o tempo todo. Esses são programas que a gente está fazendo, que a gente tem apostado muito, são programas antigos, alguns deles novos, que são programas que têm como foco preparar os alunos, normalmente alunos de baixa renda, para poderem prestar os exames de ingresso, tanto nas universidades públicas, Unicamp, USP, Unesp, universidades federais, Enem, enfim, todos os processos de seleção, como também os cursos nas escolas de ensino médio, que fazem vestibulinhos, né? A gente tem o curso Colmeia, que é a professora Roseli, que está sentada ali, que é a pessoa que coordena esse curso. Esse curso é feito, a base dele é Limeira, no nosso outro campus, mas ele tem um curso virtual para atender indígenas, e hoje eu tenho um grupo bastante grande de indígenas sendo atendido em São Gabriel da Cachoeira, não é isso? Eu estou bem longe daqui, na região amazônica, um virtual quilombolas, e todos os cursinhos, outros cursinhos que já são cursinhos que atendem diferentes comunidades que a gente agrupou nessa grande pool de cursinhos que são organizados pela universidade. Como é que essas coisas funcionam? A universidade, na verdade, organiza os cursos, organiza o conteúdo que vai ser apresentado, porque isso está tudo amarrado, e a gente tem alunos nossos que trabalham como bolsistas, fazendo todo esse trabalho de treinamento desses alunos. Esse curso Colmeia tem uma experiência muito interessante que aconteceu recentemente com a Fundação Casa. Todo mundo conhece a Fundação Casa, são menores desprovidos de liberdade. E alguns desses alunos participaram desse cursinho de formação de vestibular. E a gente teve a grata satisfação de saber que eu acho que um grupo de 5 ou 6 alunos, 8 alunos em 17 foram aprovados em escolas públicas, universidades, enfim, públicas do estado de São Paulo. É uma coisa extremamente importante isso, porque isso significa que, primeiro, você, na verdade, gera uma perspectiva de futuro para cada um desses jovens. Segundo, esses jovens são, na maioria dos casos, os primeiros da família que entram num curso desse tipo e entram numa universidade. Isso, na verdade, também abre perspectivas que a gente acredita que são perspectivas que ajudam a repensar e, de repente, sabe aquela oportunidade? Eu entrei por esse lado aqui porque me faltou oportunidade. Aparece a oportunidade e a gente pode ajudar nisso. Então, esse é um curso que a gente, inclusive, hoje está expandindo o tamanho dele, porque a gente já está conversando com a Fundação Casa para poder realmente fazer esse curso também caminhar para lá. Aí eu tenho os cursos Malunga, Pirapicho, tudo são cursinhos desse tipo. O Malunga é um curso que acontece aqui em Barão Geraldo, é um curso que atende toda a comunidade de alunos carentes da periferia de Barão Geraldo. Embora Barão Geraldo seja um distrito pequenininho, obviamente com o mesmo desenho que tem o país, infelizmente, tem uma população que vive marginal ao bairro central, a parte central do bairro, e essa população precisa de uma relação próxima com a universidade, e a gente está fazendo isso através desses cursinhos Malunga, esses cursinhos de formação. E esse mesmo cursinho Malunga, a gente vai deslocar ele no sábado para fazer a formação e o treinamento dos alunos patrulheiros, que eu falei para vocês. Esses alunos patrulheiros, têm uma sede que fica na entrada de Campinas e a gente achou que era melhor pegar os nossos instrutores, transferir para a sede do patrulheiro, porque a sede pode oferecer toda a base necessária, inclusive está próximo dos lugares de residência, e isso evita que a gente tenha uma evasão muito grande, porque as pessoas não têm como chegar. Então, isso é uma coisa também que a gente está trabalhando. Algumas coisas, então, é só para realmente dar a vocês a expansão. O que eu quero dizer no momento que eu estou apresentando tudo isso para vocês? Essa é uma outra universidade
que talvez as pessoas não conheçam, porque normalmente quando as pessoas falam da universidade na grande imprensa, ela fala da pesquisa, ela fala do hospital, mas ela não fala obrigatoriamente dessas ações que são ações de extensão e que as universidades fazem cada vez mais. E Campinas, obviamente, quer aumentar ainda mais a nossa interação nessas áreas. Então a gente tem um programa que está chamando O Encanto da Cidade. Esse é um programa novo que a gente está estabelecendo no centro da cidade de Campinas para atender. Na verdade é assim, é um programa diverso. E aí a gente tem um espaço que foi cedido pela Fundação FUMEC, que é uma fundação ligada à Secretaria Municipal de Educação, e nesse espaço a gente vai desenvolver uma série de atividades com a comunidade. Atividades que vão desde atividades de discussão com a comunidade, reunir conselhos para discutir nesse espaço, até atividades que vão em música, teatro, artes, formação, enfim. Aí tem uma quantidade enorme de atividades. A gente está organizando um programa e hoje a gente tem um problema que talvez o espaço não seja... Ele já ficou pequeno para a quantidade de atividades que a gente pode exercer nesses locais. A Fundação Casa, que eu já falei, a Fundação Educar, que a gente tem um programa que acontece no espaço que eu mostrei lá, no CIS Guanabara, que é um programa que atende alunos e que são, na verdade, um programa de formação de alunos músicos, né? Um programa que a gente está começando agora também. A gente tem em Campinas um dos únicos quilombos urbanos do país, que é o quilombo Machadinho. O Machadinho, na verdade, é um espaço que fica, na verdade, na cidade mesmo de Campinas, bem razoavelmente central, que foi organizado por um grupo de cidadãos da cidade de Campinas, cidadãos negros da cidade de Campinas, que voltaram da Segunda Guerra Mundial e queriam, na verdade, montar uma espécie de um curso, de um espaço de recreação. Eles montaram esse clube, na verdade, um espaço muito legal, e hoje a gente, na verdade, está fazendo uma interação com eles para desenvolver uma série de atividades envolvendo a comunidade. Então, isso também está acontecendo. E o último programa que a gente está envolvido agora é o programa com o Instituto Lauro de Souza, da Fundação INTERTESP, que, na verdade, é um programa voltado para os assentamentos que tem na região de Campinas, que é o assentamento Milton Santos, né, do MST, o acampamento Marielle. E qual é o objetivo disso? É, na verdade, fazer uma interação com a universidade para discussão de temas que interessam a essas comunidades e, a partir daí, ações. Então, por exemplo, a gente tem ações de montagem de espaços para plantas medicinais. E, obviamente, a partir de montar os espaços para planta medicinal, comercializar essas plantas medicinais. Um espaço para agricultura familiar. Um espaço para reflorestamento de espaços, porque eles têm muitos corpos de água que eles precisam fazer a proteção desses corpos de água. Então, a conversa é com o pessoal das áreas de agrícola para realmente estabelecer qual é a forma como essa plantação, as árvores vão ser montadas de maneira que a gente preserve os corpos de água. Interações voltadas para treinamento de alunos, por exemplo. Eles têm um problema muito sério, isso não é um problema específico deles, mas eles têm um problema muito sério que é a pandemia fez com que uma boa parte das crianças do assentamento, por exemplo, Milton Santos, não pudessem ir à escola. Então, abriu um vácuo de conhecimento. Então, a gente está já estabelecendo um programa que vai fazer um trabalho de reposição com essas crianças, junto com a escola que é do lado. Já tem um programa para levar internet, para levar computador, enfim. Tem uma série de ações que vão acontecendo que a universidade vai mediando. Obviamente, essas ações, elas são ações que contam com a participação da comunidade, algumas empresas, e a conversa que eu estou tendo com os senhores é, primeiro, para os senhores conhecerem esses programas, segundo, para que a gente eventualmente possa abrir algumas portas, para que a gente possa fazer conversas no futuro. Esse é o grande objetivo. Então, são esses programas. Eu já estou terminando, falando só dos nossos cursos de extensão. A escola de extensão que vai ser falada na frente ali, a gente tem um número bastante grande de alunos que fazem cursos de treinamento, aquilo que a gente chama de treinamento pós-formação, né? Estudo continuado. E os nossos museus, Museu de Artes Visuais, que é realmente um museu que tem uma coleção de artistas brasileiros bastante legal, e, obviamente, os nossos museus de ciência, que tem os números. O museu atende 19 mil alunos e tem 15 mil visitantes espontâneos.
e tem, na verdade, um público de 3.961 pessoas atendidas nas oficinas. O que significa isso? Escolas de toda a região de Campinas, de toda a região metropolitana de Campinas, que vem aqui para a atividade de divulgação de ciência. Olhando a diretoria de extensão, nós temos a ECCamp e a DEPROD. Ela é um órgão subordinado à PROEC e foi criado por meio de uma deliberação do Consul de maio de 2019. E a diretoria de extensão, basicamente, é estimular, gerenciar as ações de extensão por meio do diálogo. Então, seria o extramuros da universidade. Então, não só levar o conhecimento que é produzido dentro da universidade para fora, mas mais que isso, ouvir agora as comunidades e procurar trabalhar de uma forma em conjunto. Nós temos hoje, pretendemos não parar por aí, 4 programas, Programa Universidade e o ITCP, que já são programas maduros, e 2 programas mais recentes, que é o programa Colmeias e o programa Terra. A escola de extensão, ela é coordenada pelo professor Guilherme Castilho, que está aqui. A missão da escola de extensão, como bem falou o professor Fernando, a formação hoje em dia do público, do jovem, não é mais termina com um diploma, mas é uma formação para o resto da vida. Então, a escola de extensão, o objetivo é fomentar esses cursos de formação continuada, e também, cada vez mais, também ter atividades, cursos extensionistas dentro da escola de extensão, portanto, uma troca efetiva desse conhecimento e dessa troca com a comunidade. Aqui tem uma evolução, se a gente olha de 2008 até 2012, o número de cursos da escola de extensão tende ali a 1.500, mais ou menos. Aquela queda que a gente teve ali no finalzinho é devido à pandemia. Então, esse perfil vem se mantendo, mas quando a gente olha para o perfil dos cursos que são 100% à distância, aqui já tem outro perfil de um crescimento exponencial que mostra que, de fato, o ensino à distância veio para ficar. Então, é um negócio que está permeando cada vez mais. E se a gente olha para o número de alunos matriculados no curso de ensino à distância, também a gente observa esse crescimento acentuado depois de 2015, e novamente uma pequena queda ali devido à pandemia, mas que já vem se recuperando de uma forma bem robusta. Quanto à participação dos nossos alunos, aqui olhando para todo o universo dos alunos da extensão, então, hoje a gente consegue cobrir com bolsas, porque boa parte dos cursos aqui de extensão são cursos pagos, e nós atribuímos bolsas de estudo. Então, são 36% que a gente consegue hoje, que é um significativo. Com respeito ao número de cursos gratuitos oferecidos na escola de extensão, chega ali por volta de 20%. E o total de alunos pagantes, eu coloquei ali pagantes de forma integral, e muitas vezes a escola estabelece um convênio com a empresa, um convênio de capacitação tecnológica, na qual a empresa banca ou integralmente ou parte do custo do curso. Nos formulários que a gente tem sobre pesquisa de opinião, num universo grande de mais de 3 mil alunos, se estaria interessado em fazer um outro curso aqui na escola de Secretaria. E a satisfação é muito alta, 95% respondem que sim, e um índice de satisfação um tanto baixo. Hoje a gente tem todo um sistema de informática que faz o gerenciamento, a gente está numa fase de atualização, que ele foi construído inicialmente com tecnologia própria, por nossas equipes de TI, e agora a gente está dando um passo além, procurando atualizar com as tecnologias do estado da arte. A área de TI é uma área que evolui de uma forma muito rápida, como todos sabem, e a gente está dando esse passo nesse momento. Bom, essa é sobre a escola de extensão, os indicadores, e vou falar agora sobre a diretoria de projeto, que é coordenada pela Gislaine Alico, que está aqui do outro lado.
E a diretoria de projetos, na realidade, ela tem a missão de gerenciar se a ponte entre as atividades extensionistas da universidade e a comunidade. Então, ouvir a comunidade, conforme o professor Fernando falou, induzir ali a interação dialógica, então procurando fomentar essas ações extensionistas. E é um momento também de grande desafio para as universidades, não só as paulistas, como todas as universidades, que a gente está naquele processo de integração das ações de extensão à grade curricular, a tal da curricularização. Então, só para dar um exemplo, se a gente pega um curso de matemática com 4.000 horas, a gente tem que pegar 10%, conforme a regulamentação do MEC, e oferecer como atividades extensionistas. Isso vai estar registrado no histórico, no boletim, no histórico escolar do aluno. Então, há uma necessidade de fomentar bastante, porque isso está ganhando escala. A gente colocou no catálogo desse ano, já está valendo para os nossos alunos, e conforme nos próximos anos, né, por exemplo, um curso as engenharias são 5 anos, isso aí, esse mecanismo tem que ganhar bastante escala. A gente tem uma forte atuação em editais. Então, há um edital específico de projetos de extensão que foi lançado lá em 2019, e depois, ano a ano, a gente vem repetindo. Então, primeiro, segundo, se a gente chega ali em 2022 com o quarto edital do PEX, né, a gente já deu um salto maior. A gente aumentou os recursos 3 vezes mais do que a gente vinha aplicando. E mais um detalhe que é bem importante. A gente passou a apoiar não apenas projetos de extensão, mas também programas. E o programa, como é quando a gente cria um programa, a ideia é de perenidade. Então, que aquele programa continue, portanto, vai exigir um financiamento da universidade a médio e longo prazo. Tivemos um PECs específico lá no período da Covid, né, em 2021, e também temos fortes atuações agora na área de inclusão social, um edital de ações afirmativas já finalizado, né, em 2023, outro voltado para comunidades indígenas. Fizemos um edital específico para os colégios técnicos da Unicamp, do Cotuca e do Cotil, e estamos trabalhando para o lançamento, agora já no próximo mês, agosto, de um edital voltado para inovação e empreendedorismo social. Bom, tem outros editais também que a gente está trabalhando mais para frente. Um deles que eu também olhei, extremamente importante, relacionado com a questão da curricularização. Ali foi um cofinanciamento entre a PROEC e a Pró-Reitoria de Graduação, e nós lançamos o primeiro edital de curricularização de extensão, 2022. E vamos lançar agora, no segundo semestre, a continuidade do segundo edital de curricularização. A diretoria de projetos também dá suporte aos programas, na parte de gestão de bolsas, o que é outra atividade fundamental da DEPROG. E nós participamos também do projeto Rondon, da DEPROG. Estamos nessa chamada Operação Portal do Sertão, do Estado da Bahia, que é coordenado pelo professor Luciano Mercadante. E alguns números ali da participação da Unicamp, números mais recentes. Nós já participamos de 27 operações distribuídas em 35 municípios, né, que já totalizou 35 equipes, 53 docentes, por volta de 240 alunos e 6 profissionais técnicos da carreira da Unicamp. E vou falar agora dos programas. Nós temos ativos, hoje são 4 programas, o programa Universidade. Esse programa é voltado então para o público 50 a mais. Ele é coordenado pela Alice Helena. E o objetivo é procurar manter as pessoas de 50 anos ou mais ativas e com boa saúde e qualidade de vida. Então, são oferecidas cursos, treinamento na área técnica, saber mexer com a informática, mesmo no celular, é extremamente importante, atividades físicas, vivências, e essas atividades são divididas em 4 eixos temáticos.
arte e cultura, esporte e lazer, saúde física e mental, sociocultural e geração de renda. Nós desenvolvemos um programa, porque é complexo daí, porque imagina você colocar na agenda da pessoa idosa que aquele no momento, naquele horário, em tal sala, vai ter que ter uma atividade. Então, a ideia é receber uma mensagem na qual, então, esse sistema de informática, ele permite a gestão, tanto do ponto de vista da administração, quanto do aluno, e receber essas notificações. Há uma demanda hoje de diversos municípios, a gente sair além da região de Campinas e para os demais campos, Limeira, Piracicaba, e tem também demanda de outros municípios no sentido de levar esse sistema para esses novos municípios. E aqui a gente tem trabalhado, a gente pretende mais para o final do ano, início do ano que vem, lançar uma startup social voltada para o programa Universidade, no sentido de dar braço para a gente poder levar esse programa para outras cidades. E para isso a gente acredita que o modelo de uma startup social seja inovador e seja bastante eficiente para isso daí. Alguns números, desde que foi criado, em 2015, o número de alunos são extremamente robustos, conforme o professor Fernando falou. Se a gente pega os dados de 2022, por volta de 1.500 alunos, o pessoal que trabalha no oferecimento dessas atividades não são apenas professores, alunos ou funcionários da Unicamp, mas são formadores de todo o Brasil. Então a pessoa pode se inscrever na plataforma para oferecer uma determinada oficina, um curso de divulgação, e aquele sistema, o sistema permite essa programação. A gente faz uma programação semestral dessas atividades, e que mostra um número bastante crescente também desse programa. Um outro programa é a Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares. Esse programa já é mais antigo. Ele é coordenado pela professora Laís Fraga, da FCA. E ele também tem como base a economia solidária, mas hoje eu diria que é mais abrangente. Então, ele volta a trabalhar junto a grupos populares, no sentido de um modelo de autogestão da economia solidária, no sentido de fomentar a formação de cooperativas ou da fortalecer uma determinada cooperativa já existente, grupos informais, num processo que a gente chama de incubadora daquele grupo. Então, o pessoal recebe curso, treinamento, no sentido de poder alavancar aquela geração de renda. Então, é um programa voltado para a geração de trabalho e leva em consideração as relações de classe, raça, gênero, entre outros. Hoje, ele está mais focado na parte de assentamentos, da reforma agrária, na agricultura familiar, na agroecologia, e trabalha também com os catadores e recicláveis dentro do modelo da economia circular, mas a economia circular popular. Então, o objetivo principal é a incubação, o fomento dos estudos populares, articular o conhecimento acadêmico produzido aqui na universidade, ouvir as comunidades e essa interação dialógica, promover processos permanentes de formação da comunidade universitária e externa, extramuros da universidade, e também outra linha é no sentido da parte da pesquisa. Conforme bem o professor Fernando falou, as universidades são muito focadas na parte de ensino, a parte de pesquisa, e a extensão é sempre tida como terceiro braço, mas há uma necessidade de dar o mesmo peso, para todas as atividades. Isso tem uma formação muito forte na formação dos nossos alunos, e é bastante importante, então, esse fortalecimento da pesquisa na área de extensão. E quando a gente olha para a pesquisa na área de extensão, e olhando, por exemplo, para a agenda ESG, vai ser, sem dúvida nenhuma, uma fonte forte de financiamento. Não se faz pesquisa sem recursos. Você faz extensão sem financiamento bastante forte.
Do ponto de vista de realizações, nós já tivemos 55 projetos realizados, 250 bolsas dadas para os alunos que atuam no programa PCP, tem cursos de extensão voltados então, para a incubadora, 800 alunos já participaram, a gente já formou 32 cooperativas, associações e uma assessoria direta para mais de 850 pessoas. E eu vou falar de dois novos programas, né? Um deles é o programa Colmeia, que é coordenado pela professora Joseli Imo, da FCA. Esse programa ele é voltado para cursinhos pré-vestibulinho e pré-vestibular. Então tem como objetivo acolher, acompanhar, fomentar novos cursinhos. Então é uma forma de auxiliar o ingresso dos alunos, né? Tanto nos colégios técnicos quanto no vestibular, e também de forma indireta, né, após a formação desses alunos, capacitar os trabalhadores, né, para o mercado. A gente já tem a inclusão, oferecimento de 1.500 vagas, né, nos 8 cursinhos atuais, e também uma forma de ajudar a auxiliar a permanência dos alunos que vêm, né, de fora para a comunidade indígena, a comunidade quilombola, por meio do oferecimento de bolsas de estudo. Então, é uma forma de auxiliar a permanência desses alunos aqui no campo universitário. E também, novamente, a questão da interação dialógica da universidade com as comunidades. Não só apenas produzir conhecimento científico dentro da universidade, que depois é publicado em papers, na qual se o país não tem um ecossistema de exploração daquele conhecimento que é produzido na universidade de uma forma bem pujante, a gente acaba perdendo aquele conhecimento e quem vai explorar são países centrais fora do Brasil. Então, a forma de olhar agora para as comunidades é extremamente importante. Fazer uma pesquisa olhando para o Brasil, para o território. Hoje, a gente tem 8 cursinhos. Então, o programa Colmeias, plural, ele nasce com um cursinho pré-vestibular Colmeia, do FCA, que foi criado já há 13 anos, e depois ele passou a ser na modalidade virtual. E quando passou a ser na modalidade virtual, aqui ele explode, né? Porque a gente passa a atingir o nível de acesso à internet em todo o território brasileiro, comunidades indígenas, quilombolas, os filhos e filhas da terra, pescadores, catadores, né? E jovens, como o professor Fernando falou, isso é mais recente, da Fundação Casa. Eu já vou falar dos resultados no próximo slide. Temos o cursinho pré-vestibular Everton de Souza, na região do oeste de Campinas, o Marielle Franca, no Guarabara, o cursinho pré-vestibular Proceu, do Conhecimento da Moradia Estudantil da Unicamp, o Dandara dos Palmares, na região de Campinas, norte de Campinas, o Malunga, que fica aqui na região de Barão Geral, como já foi falado, e o pré-vestibulinho Responsa, do Campo Belo, Campinas. E acho que foi muito bem escolhido, viu, professora Joseli, o logo, porque se a gente observar para a colmeia que está em cima, né, é um hexágono, como a gente sabe, e é aberto. Ele é aberto no sentido que esse programa permite a incorporação de novos cursinhos. Então, alguns números alcançados. Quando foi criado em 2021, no modelo virtual 2021, um estudante indígena conseguiu passar em 4 cursos de medicina na escola pública, um curso de enfermagem, e depois, já na fase de implantação do programa, em 2022, a gente já tem aprovações robustas, né, tanto em vestibulares quanto em técnicos, e esse contato e oferecimento do programa à Fundação Casa já trouxe um impacto extremamente relevante, conforme a professora Joseli falou, 17 alunos, 8 passaram, em cursos extremamente variados, né? Biomedicina, Engenharia de Controle e Automação, Filosofia, Licenciatura em Química, Tecnologia e Logística, escolas particulares. Então, é extremamente motivante, né?
um programa desse tipo. E a ideia então nossa agora é uma expansão de todo o território nacional por meio da internet, que é possível fazer pela rede de acesso satélite. E aí você pode chegar às comunidades indígenas. As inscrições nós já tivemos 405 indígenas, 177 quilombolas, filhos da terra, e 27 jovens inscritos da Fundação Casa. Nesse ano, 2023, 250, 445 quilombolas e 25 da Fundação Casa. Bom, e o quarto, espero que não seja o último, programa desse programa da extensão, é um programa chamado Programa Terra, com a professora Maria de esquerda, já estou me metendo de esquerda, da FEAG, e tem o objetivo de fortalecer e ampliar as ações de construção de conhecimento da agroecologia voltados para a agricultura familiar. Então, sem dúvida, hoje a gente passa por um momento de transição da agroecologia, que seria a produção de alimentos sem usar agrotóxico, então usar simplesmente a forma, acho que a professora Vanilde pode explicar direitinho, então, no sentido de fomentar e auxiliar a produção agrofamiliar, gerar valor àquele alimento que é produzido. Isso é extremamente importante, né? Além dos programas do governo, da merenda escolar, e a possibilidade de agregar valor ao produto da agricultura familiar. Ele trabalha também em 4 eixos, né? Fortalecimento da rede agroecológica da universidade, a promoção de ações, né, que visam então, essa transição da agroecologia na agricultura familiar e agregar valor na agricultura familiar, fomentando, portanto, processos produtivos visando a comercialização ou maior geração de renda de uma forma mais robusta desses produtos. Uma outra área, o 4º eixo, é a construção de processos para a promoção de saúde a partir da agroecologia. Aqui seria, então, trabalhar com plantas medicinais e outros processos. Como alguns números, tivemos, então, aulas abertas em agroecologia, com 9 aulas publicadas no YouTube, que já atinge mais de 4.000 publicações, 4 seminários de formação. Aqui é uma foto, do assentamento Nova São Carlos, oficina sobre plantas alimentícias não convencionais, plantas medicinais, que foi dada na Faculdade de Limeira, e ela também, o Programa Terra tem uma forte participação na questão da curricularização, da integração da extensão agrária popular, com a criação de umas disciplinas. Eu acredito que é uma disciplina X. Uma disciplina X é quando envolve alunos de mais de uma unidade de ensino, pesquisa e extensão. Então, oferecido, por exemplo, para química, para matemática, para biologia, e aí a gente chama de disciplina EX. E ali uma disciplina específica na área de nutrição e saúde coletiva. Eu acredito que esse aqui é o último slide. Eu agradeço a toda a equipe, né, pela formação desse material, e muito obrigado. Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, PROEC. A extensão é a interação com a comunidade por meio de diálogo e da troca de experiências, em que o conhecimento adquirido transforma a realidade social, promove o desenvolvimento e estimula ações que consideram os saberes e práticas populares, valorizando e preservando a cultura. Essas ações estão em consonância com os valores democráticos de igualdade de direitos, a busca pela sustentabilidade ambiental e o progresso da sociedade como um todo. Essas atividades são oferecidas pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, composta por mais de uma dezena de órgãos, que, em sinergia, desenvolvem ações em uma ampla variedade de áreas do conhecimento, de forma multidisciplinar, com aplicação contínua em comunidades de diversos lugares do Brasil e até mesmo de outros países.
A seguir, apresentamos algumas das nossas atividades de extensão. A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura produz e oferece os cursinhos populares, conhecidos como pré-vestibulares, como o Malunga, localizado na cidade de Campinas, e o Colmeia, na cidade de Limeira. Ambos têm como objetivo ampliar o acesso de estudantes de baixa renda às instituições de ensino superior pública, inclusive por meio do ProUni. Também oferecemos oficinas de matemática, português, inclusão digital, literatura e artes. Atualmente, as oficinas priorizam cursos mais rápidos e abertos. Na área da saúde, os projetos atendem a todos os públicos, desde o infantil até a melhor idade. São realizadas diversas campanhas como Saúde da Mulher, acompanhamento da saúde bucal e estímulo à prática de atividades físicas para a melhor idade. Além disso, são oferecidas aferições para prevenção e controle de doenças, bem como oficina de dança, yoga, práticas orientais, esportes adaptados, farmácia verde com plantas medicinais. A universidade também presta atendimento às populações mais vulneráveis, como aquelas em situação de rua ou em acampamentos em conflitos agrários. Profissionais de saúde aplicam técnicas de forma multidisciplinar para mitigar os danos nessas comunidades. Nos acampamentos são oferecidas oficinas para a qualificação do plantio e desenvolvimento de técnicas de produção, manufatura e geração de renda, em parceria com institutos de engenharia. Esses são alguns projetos desenvolvidos por diversos profissionais de várias áreas da Unicamp, incluindo graduados e estudantes em graduação, que atuam voluntariamente. Os projetos musicais são exemplos práticos de como a união entre ensino, pesquisa e extensão é uma ferramenta eficiente na comunicação entre a universidade e a sociedade. Seus benefícios não se limitam à recreação, mas também promovem o bem-estar e contribuem para o desenvolvimento físico e mental. Além da recuperação de afasias e da ressignificação social, a música revisita a história e traz reflexões sobre nossos desafios, especialmente dentro das estéticas periféricas e afrodiaspóricas que compõem o cenário do nosso país. A transdisciplinaridade promovida pela extensão tem um impacto direto na vida cotidiana. A integração do conhecimento popular com a ciência aplicada eleva o conhecimento ao estado da arte e traz inúmeros benefícios para a população. Todas essas conquistas demonstram a responsabilidade social da universidade, tanto por meio da formação de profissionais altamente qualificados, quanto pelo desenvolvimento de projetos que promovem a interação entre a academia e a sociedade. Em um mundo cada vez mais complexo e disruptivo, torna-se cada vez mais necessário questionar, criar e interagir com todos para reavaliar o passado e projetar o futuro, buscando atender às necessidades humanas em harmonia com a natureza. Se você tem interesse em aprender e transformar o seu ambiente e também o mundo, apresente seu projeto para a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Mais informações, acesse o site www.proec.unicamp.br.